Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Hoje subo a essa tribuna, primeiro, para agradecer o vereador Marcola, que ontem esteve lá na nossa reunião em Cerrito Alegre, no nosso posto de saúde, reunião da qual foi bastante proveitosa, e do posto de saúde da qual eu faço parte, como representante da comunidade. Mas hoje também tenho um outro assunto aqui para tratar. Sexta-feira Santa estive no culto da nossa comunidade e lá o pastor da nossa igreja me pediu que eu lesse essa noção aqui, essa moção que a igreja luterana no Brasil escreveu por várias mãos, vários pastores assinaram essa moção e pediram que eu lesse ela na tribuna. É o que eu farei a partir de agora. Alegres, jubilai, igreja sempre em reforma. Agora são outros 500. Vivemos em momentos e existimos. Encontra-se em Atos, de 17 a 28. Carta da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB, às autoridades responsáveis pela nação brasileira. Disse ainda o Senhor: certamente vi do meu povo e ouvi o meu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Ouvi o seu clamor. Movido pelo Evangelho de Jesus Cristo, sabendo-se incumbida da tarefa profética, zelando pelo respeito à justiça em paz, em favor da paz, a presidência da IECLB, juntamente com pastores e pastoras sinodais, recorda o que tem sido expresso em cartas pastorais do ano em que se passou e admoesta as autoridades. Há um clima de crescente tensão. Em lugar de palavras, são colocados gritos, empurrões. Cresce o confronto a qualquer custo. Sempre que estamos esquecendo o que conquistamos em duras penas, consola-nos da bendita oportunidade de viver a democracia com que se constrói o diálogo. Afinal, a democracia não está à venda. É nossa convicção que somos livres, por graça divina e por cuidar bem desse bem. Carta Pastoral de março de 2016. Vivemos momentos de muito confronto. Crescem assustadoramente os gestos de intolerância, agressividade e violência. Nesse contexto, como evitar o confronto pelo simples confronto? Quem ganha ou quem lucra em uma sociedade polarizada? Por ocasião do Dia da Reforma, em 31/10/2016, para onde estamos indo? Nosso atual cenário político é tal que não sabemos o que poderá nos surpreender daqui a algumas horas. A democracia no Brasil é frágil e ela está ferida. Historicamente, tivemos uma sistemática fragilizações das instituições, às quais a democracia se sustenta e é promovida enquanto sistema de governo. E hoje não é diferente.
com o agravante de lesar a democracia como forma de cidadania. Carta Pastoral de 15/11/2016. Em 2017, lamentavelmente, aumenta o receio de que o Brasil caminha em direção a um abismo. Para exemplificar, focamos o tema da reforma da Previdência. Há algumas décadas, ouvimos que recursos deste caixas são desviados para viabilizar outros projetos. Há quanto tempo ouvimos que é incalculável o montante de contribuições ao INSS que é sonegado? O noticiário é farto em todas que denunciam aposentadorias astronômicas por uma minoria privilegiada. Afinal, como os recursos pagos à Previdência são administrados? Carta Pastoral de novembro passado. Enquanto ecoam e de forma crescente esses questionamentos em todo o território brasileiro, vicejam notícias de que assuntos diretamente relacionados à vida da população sofrida e marginalizada, como os que estão implicados na reforma da Previdência, estão sendo avaliados e decididos em meio a negociações e manjares pouco comprometidos com a superação de aflição da população. Aprofunda-se o escândalo da corrupção. A legitimidade de atuais legisladores está abalada em sua essência com a reforma trabalhista e previdenciária, que há impactar novamente aqueles setores da sociedade já cínica e dissimulada. Diante do quadro reinante, a cantinela de Martim Lutero soa como se tivesse sido composta por um ano do jubileu da Reforma em 2017. Desde o início do mundo, um príncipe, pessoa instituída à sociedade política, sábio e avihara, é um príncipe honesto, mas raro ainda. Diante do quadro real que a sociedade brasileira assiste, particularmente em vista do tema da reforma da Previdência, a Igreja Luterana dirige-se aos integrantes do Congresso Nacional, estendo o apelo ao Executivo e ao Judiciário enfaticamente. A reforma da Previdência não pode ser objeto do resultado de acordos e conchavos políticos. Dessa forma, deve ser debatida pela sociedade inteira, que tem direito à transparência e ao acesso aos números dados da Previdência, bem como a sua gestão. Sem isto, em meio a informações contraditórias e parciais, não é possível confiar nas propostas apresentadas. A IECLB reafirma a importância do Estado laico. Bem por isso, sem se confundir a Igreja e Estado, mas sabendo da sua responsabilidade política derivada de um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Disse Jeremias 22:3. Foz do Iguaçu, Paraná, 17 de março de 2017. Aqui vem a carta escrita por vários pastores da nossa igreja,
que eu gostaria de ler, mas acho que o tempo não vai me permitir. E, então, deixo aqui esse recado da nossa Igreja de Confissão Luterana no Brasil, com a preocupação, nesse ponto de vista, nesse quesito previdência, e para que todos, isso foi mandado pelo nosso pastor, e ele queria que todos os órgãos de governo, Câmara de Vereadores, prefeito, deputados, senadores, todas as demais entidades envolvidas como representantes no governo, tanto nas esferas nacionais, estaduais e municipais, estivessem inteiradas dessa carta, essa moção de repúdio ao que se propõe a Previdência nesse país. Só para agradecer, muito obrigada.